Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E Emmanuel comenta na lição 59, Política Divina, no livro Vinha de Luz. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou antes de tudo os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis, embora administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhe diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade, da fé viva e da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas com todo o teu coração e entendimento, ama o próximo como a ti mesmo, cessa o egoísmo da animalidade primitiva, faz o bem aos que te fazem mal, abençoa os que te perseguem e caluniam, ora pela paz dos que te ferem, bendize os que te contrariam, o coração inclinado ao passado inferior, reparte as alegrias do teu espírito e os dons da tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho, dissipa as trevas fazendo brilhar a tua luz, revela o amor que acalma as tempestades do ódio, mantém viva a chama da esperança onde sofre o fio do desalento, levanta os caídos, se a muleta benfeitora dos que se arrastam sobre as legiões morais, combate a ignorância acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás a casa dos decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Quando fala governador da terra, Emmanuel, em um de seus livros, que é o Caminho da Luz, ele fala que Jesus é o governador da terra. Traz uma nomenclatura diferente, né, de tantas outras. A gente fala que tem gente que fala que Jesus é Deus, tem gente que fala que Jesus é filho do Deus, tem gente que fala que Jesus é o Cristo, tem gente que fala que Jesus é o grande Buda. Em todo lugar fala-se alguma coisa. E Emmanuel vem trazer uma informação a mais, em falar para a gente que ele é o governador desse planeta. Tá? E a frase inicial de Emmanuel, no texto, o discípulo sincero do Evangelho não necessita de estar envolvido com a política do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. Aliás, a gente que vive aqui no Brasil, que é coração do mundo, pátria do Evangelho, sexto livro escrito por Chico Xavier, através de Humberto de Campos, logo no seu capítulo 2 tem um momento que o espírito Eliu fala o seguinte, fala que por conta de todo aquele movimento que estava acontecendo na Europa, pré-Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, antes das guerras de 1914 e 1939, resolveram mudar a árvore do Evangelho para cá, para a América, para o Brasil. E faz uma observação, né? As injunções políticas naquele país, no Brasil, serão secundárias, terão atenção secundárias, ou seja, diz para a gente o que é o nosso povo. O nosso povo não é um povo que luta pelos seus direitos, como acontece na Europa. A gente tem o costume de eleger os nossos representantes e depois cobrar deles e se decepcionar com eles se eles não fizeram aquilo que a gente achava que deveria ter feito. É assim que funciona. Mas o que acontece é que aqui, principalmente no Brasil, nós estamos encarnados aqui, trazemos uma parcela ainda muito pesada de culpas no campo da política, nas vezes anteriores em que tivemos essa oportunidade. Então, a grande maioria de nós, a gente está sendo convidado agora a rever os valores, aproveitar todo esse momento que a gente está tendo a companhia de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, de Chico Xavier, de Jesus Gonçalves, toda essa pleiade de espírito de Caibar Chútil. Né? Então, o que a gente acontece? A gente fica pensando assim, né? O governador da terra, ele não precisa se envolver com política. A gente vê que na doutrina espírita,
Bezerra de Menezes foi político, Caiba Chuter foi político e Eurípides Barçanufo foi político. Três. Quando se tornaram espíritas de verdade, abandonaram a política e falaram, não, não é isso que eu quero para mim. Né? É claro que a gente precisa de pessoas boas trabalhando nesse campo. Ele vem dizer aqui também, né, que no último parágrafo ele fala que os administradores do mundo são prepostos da sabedoria imortal. Né? Deus está colocando ali, tem uma razão que eles também vão ter que prestar conta se não cumprir da melhor maneira, como acontece com muita frequência aqui no nosso país. Mas vem dizendo para a gente o seguinte, o cristão sincero não precisa da política. Ele é só pensar no seguinte, Jesus não foi um grande administrador, não foi um grande sacerdote. O que ele fez? Ele simplesmente amou profundamente os semelhantes e começa a traçar aqui para a gente um roteiro, que acaba sendo o roteiro de toda essa vida e das próximas também que a gente tiver, enquanto a gente não alcançar plenamente o Cristo. Esse é o objetivo nosso da vida. É amar ao próximo como a ti mesmo, respeitar a todo mundo, é cessar o egoísmo de animalidade dentro da gente, fazer o bem até aqueles que nos fazem mal, entendendo que o mal que eles estão praticando é temporário, porque eles ainda se encontram em estado de ignorância, no sentido de não ter conhecimento do mal que eles estão fazendo, principalmente a eles mesmos quando praticam o mal. Né? Então pede para abençoar aqueles que nos perseguem, nos caluniam, para orar por aqueles que nos ferem, então o tempo todo falando do amar ao inimigo também, né? Bem dizer aqueles que contrariam o coração e também repartir as alegrias, nossa, deixar a luz, né, transparecer, e mostrar um monte de coisa aqui que foi o que aconteceu. Resumindo, amar ao próximo, amar ao inimigo e também distribuir a nossa luz. É o resumo de todo o Evangelho de Jesus. Todo mundo que está aqui se aventurando a estudar, pesquisar, conhecer melhor cada acontecimento da vida do Cristo, vai esbarrar com esse resumão, que é o resumo de você ser feliz aqui na Terra, de você cumprir com o seu papel, e que muita gente vai olhar, é só isso, não, mas isso é coisa pra caramba. Porque enquanto a gente ficar com ar de revolta, né, ou de vingança, com as agressões injustas que a gente sofre, a gente não conseguiu alcançar aquilo ali. A hora que a gente olhar para esses que são nossos agressores e pensar assim, um dia eu também fui assim, alguém teve paciência comigo, e agora por isso eu estou tendo as oportunidades que eu estou tendo. Aí a coisa começa a tomar um sentido legal, começa a ter um rumo legal, aí a nossa vida começa realmente a se afinizar com Cristo. Enquanto isso não aconteceu totalmente, então a gente ainda não conseguiu ainda essa aliança definitiva. Ele bola aqui pra gente, levanta os caídos, se a muleta benfeitora dos que se arrastam, combate a ignorância, principalmente, porque Leopoldo Machado tem uma frase maravilhosa. Fala, a melhor maneira de caridade que você pode fazer por alguém é de iluminação de suas mentes. É a educacional. E para educar não precisa ser pedagogo não, nem professor não. Tá? Eu conheço pessoas aí que educam através da cultura, que educam através da música, que educam através de conversas muito agradáveis que às vezes varam a madrugada e são educadores sim. Então a gente começa a trazer para a gente o que é, na verdade, a figura do Cristo, governador do nosso planeta. Ele não precisou desempenhar cargo nenhum político, como realmente ele não desempenhou para fazer o que ele fez. Se tornou essa referência toda para toda a história da humanidade, divisor de águas. E vem falar para a gente aqui, ó, dependerás por acaso de decretos humanos para meter a mão na obra? Não, depende de cada um de nós. Ele fala para a gente assim, né, no final, né, não te esqueça das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Então, é obrigação de cada um de nós a gente estar fazendo essa análise de como nós estamos nesse processo, o que falta, qual está sendo a prioridade agora, começar a trabalhar a prioridade e dar prioridade a essas necessidades espirituais, da mesma maneira que às vezes a gente dá para as necessidades materiais também, pagar contas, de comprar determinada coisa, a gente não coloca isso como objetivo para a gente, então agora o meu objetivo é eu quero aprender a perdoar aqueles que me ofendem, eu quero aprender a amar o meu inimigo, eu quero aprender a fazer a caridade no limite das minhas forças.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.